Quem não conhece essa passagem, quem não conhece a respeito da tentação de Jesus Cristo, aquilo que ele teve que enfrentar, aquilo que ele teve que passar por cada um de nós. Ah, pastor, mas ele não era o Filho de Deus? Era, mas a Bíblia declara que em tudo ele foi tentado, assim como eu e você, porém sem pecado. Ele veio na mesma condição do primeiro homem, de Adão, o primeiro Adão. Adão também ali não tinha pecado e teve a oportunidade de escolher obedecer a Deus, mas infelizmente você conhece a história. Adão ali então quebra o mandamento, a ordem que Deus havia dado de não tocar naquilo que era proibido, e com isso trouxe consequências que nós, seres humanos, vivenciamos até o dia de hoje. Porque devido ao pecado do primeiro Adão, adentrou-se então no mundo o pecado e a morte, e assim por isso que todos pecaram. Então é necessário o segundo Adão, na mesma condição do primeiro, sem pecado. O primeiro havia sido feito do pó da terra, o segundo vem então de uma virgem chamada Maria, como todos nós conhecemos a história. E ali ele vence o pecado, ele vence a morte e ele vence o diabo. E essa passagem mostra claramente isso. Após Jesus Cristo ser batizado pelo profeta, segundo a Bíblia Sagrada, segundo palavras do próprio Senhor Jesus, pelo profeta João Batista, o maior profeta que já existiu, dentre aqueles nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Pastor, mas ele não operou um milagre. Elias fez chover fogo do céu. Mas Elias não batizou o Filho de Deus. João Batista teve essa honra. De tanto que João Batista, quando Jesus chega, a Bíblia diz que João Batista se opunha. Não, que isso? Eu que careço de ser batizado por ti, vem tu a mim. Ele não queria batizar, ele relutou. Mas Jesus fala, não é necessário para cumprir toda a justiça de Deus. Aí João Batista então aceita batizar Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado como Adão e deixar o mundo que Satanás seria vencido de uma vez por todas. Perceba que não foi Satanás que conduziu Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo que levou e impeliu Jesus ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo então leva Jesus Cristo para ser tentado. Como foi tentado Adão? Porém, Adão, ele cai, ele peca, ele desobedece no paraíso. Jesus obedece, ele vence o diabo no deserto. Satanás então ele foi vencido. Assim podemos concluir que o deserto não é apenas um lugar de tentação e tribulação, mas acima de tudo é também um local onde Deus espera que sejamos preparados para a sua glória. A gente tem essa ideia de que o deserto é só luta. E de fato, no deserto, você sabe que os recursos são escassos. No deserto, querido, à noite, a temperatura ela cai e fica bem gelada. E à noite, a temperatura está lá em cima. No deserto tem animais ferozes, até porque para viver no deserto, esses animais eles têm que ter uma capacidade, de sobrevivência elevada. Então, a ideia de deserto é só de luta, de provação, de tribulação. Mas é no deserto, e muitas das vezes Deus vai fazer isso, nos levar ao deserto para forjar em nós o caráter de Cristo. É no deserto que Deus espera que nós sejamos preparados para a glória do seu nome, para a glória de Deus. No deserto, nós não devemos confiar em nós mesmos, até porque o deserto não tem nada. Então você
versículo 18, vai declarar: e não embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. A ordem de Deus é que sejamos cheios com o Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, como foram os apóstolos. Aleluia! O apóstolo Paulo, muitas das vezes os seus lenços levavam ali aventais, curavam os enfermos, até a sombra de Pedro curava. Deus, Ele quer que eu e você sejamos cheios da sua glória e da sua presença, porque quando somos cheios do Espírito Santo, querido, o nome do Senhor é glorificado. E esse é o propósito de Deus. No deserto, nós devemos resistir ao diabo. Veja isso. No deserto, eu e você devemos resistir Satanás. É interessante que a Bíblia manda você fugir da tentação, mas ela não manda você fugir do diabo. Da tentação, eu e você devemos fugir, mas do diabo nós devemos resistir. A Bíblia só manda você fugir daquilo que é maior do que você. Ela vai dizer: olha, fuja da prostituição, porque isso é maior do que você. Isso pode lhe derrubar. Como José, se ele não foge da esposa de Potifar, ele cairia como caiu Davi. A Bíblia manda você fugir das paixões da mocidade, porque pode lhe consumir. A Bíblia manda você fugir da idolatria, porque isso também é maior do que você. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem, querer e adorá-la. Tudo aquilo que rouba a primazia, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, rouba o lugar de Deus na sua vida, se torna uma idolatria. Deus, Ele deve ser exclusivo. Aleluia. E a sua e a minha prioridade. Do contrário, querido, é idolatria, porque Deus, Ele não quer ser segundo plano. Ou você é, ou você é. Então veja, agora, o diabo, a Bíblia manda você resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, querido. Quando você se sujeita a Deus, aí você resiste ao diabo. E ele é semelhante àquele, sabe aqueles cachorrinhos que vêm, vão latindo pro seu lado? Se você dá as costas para ele vem querendo pegar o seu pé. Mas se você pegar um pedaço de pau e encarar, partir para cima, ele sai. É preciso no deserto resistir ao diabo. Outra coisa que aprendemos nesse texto: no deserto nós devemos orar. Como o deserto não tem nada, você vai ter que aprender a orar. Às vezes, o cristão está ali com aquela dificuldade, às vezes ora uma vez ali por semana. A gente fala com Deus só quando vai dormir. Eu conheci uma irmã assim, falou uma vez comigo. Pastor, ela era muito trabalhadora, corria muito atrás. Então ela já levantava cedo, trabalhava e chegava altas horas da noite. Quando ela ia orar de noite para agradecer, ela dormia. Ela não tinha mais força para orar, para falar com Deus. Mas no deserto, querido, você precisa aprender a orar. E falar com Deus em todo o tempo. Jesus, mais do que qualquer outra pessoa, ele conhecia o poder da oração.
Querido, Deus parava tudo. Descer no Éden para conversar com a coroa de sua criação, o homem, como uma espécie de sala ali de bate-papo. Imagina o pai conversando ali com Adão, perguntando aí como é que foi seu dia, me conta. E Adão ali, com aquele filho, conversando com o pai, na intimidade. Quando o homem peca, Deus desce no Éden e chama pelo homem. Mas o homem custa responder. Custa ouvir por causa do pecado. O pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, mediante a confissão, mediante o arrependimento. Aleluia! Deus perdoa o pecador. Deus perdoa. Não há poder nas trevas. Não há tentação que resista ao poder da oração. Eu preguei aqui recente lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 e 26, Paulo e Silas na prisão, encarcerados numa cela fétida, amarrado ali com seus pés e mãos ao tronco, depois de receber ali muitas varadas, muitos açoites por pregar o Evangelho. Eles estavam lá naquele lugar escuro, perto da meia-noite. Eles tinham tudo para reclamar, para murmurar. Muitas das vezes a gente reclama por pouca coisa. Ah, Deus não se importa comigo. Ah, Deus não fala mais comigo. Ah, por que eu estou assim? Parece que eu não sou filho de Deus. Parece que Deus não me ama. Em vez de reclamar, começa a orar. Começa a clamar. Porque quando você reclama, você está clamando duas vezes, trazendo maldição sobre sua vida. Começa a clamar e orar. Paulo e Silas, meia-noite, eles pensam, olha, o negócio é orar. O negócio é falar com Deus, a coisa está feia aqui. E eles começaram a orar. E a Bíblia declara que os outros presos escutavam, porque eles estavam clamando a Deus mesmo. E o lugar tremeu tudo, as portas se abriram. E Deus desceu no ambiente. E aleluia. E houve grande salvação naquela noite. Ore com Deus, está ruim o negócio. Ore, não pode orar. Clame. E terceira, porque o meu Deus, Ele é um Deus vivo, que ainda ouve as nossas orações. Ele ainda ouve. Eu vi até uma camisa uma vez lá em Governador Valadares, eu gravei isso. A camisa tinha que dizer assim, olha, Jesus está vivo. Eu falei com ele agora mesmo. Ele está vivo. Ele está vivo. Pastor, mas ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Se você chegar lá em Jerusalém, no túmulo onde ele ficou, basta longe dizer, olha, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E ele vive e reina para sempre. E ele está neste lugar, igreja. Ele está na casa. No deserto. Devemos jejuar. Jejuar é fácil, igreja? Já percebeu quando você coloca o propósito de jejuar? Aparece alguém te oferecendo pudim, nunca te ofereceram nada. Te chamam para o churrasco. Já aconteceu isso contigo? Porque já aconteceu comigo. Só começando o propósito de jejuar. Então veja, o verdadeiro propósito de jejum é a contrição. Quando você está jejuando, você está ali se quebrantando diante de Deus. O verdadeiro propósito de jejum também é a santificação. É você se santificar. É você aprender a dizer não para o seu eu. Porque a carne vai pedir, olha, pudim, picanha, camarão, lasanha. Você não. Você se põe no controle, no comando. Você está se santificando. Jejum também é comunhão com Deus. O jejum, na verdade, é uma espécie de oração sem palavras. É você estar ali em contato com Deus. É sair da dimensão da terra e entrar na dimensão do céu. É tempo de orar, igreja. É tempo de jejuar. Olha para a situação desse mundo aí, está caótico. Lugar que antes fazia frio, está quente demais. Aonde era quente demais está nevando. Não está percebendo o que está acontecendo, igreja? É guerra e rumores de guerra. Jesus está às portas. A palavra está se cumprindo. É tempo de ter vida com Deus no altar. É tempo de estar diante de Deus, igreja. Diante do Senhor. No deserto, devemos também vigiar. Lembra do que Jesus falou? Mateus 26, versículos número 41. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação, cais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Aí tem crente que usa essa desculpa, eu caí porque a carne é fraca, pastor. Mas o pecado é vitamina para a carne, por acaso? Mas não é. Se o crente jejuar e orar, se o crente estiver se alimentando a palavra, ele está alimentando o seu espírito, ele está ficando forte. Automaticamente a natureza pecaminosa vai pedir pecado, mas você vai ter força para resistir dizendo não. Glória. Porque a graça de Deus vai abundar, superabundar sobre a vida de um homem e de uma mulher, aleluia, de Deus. Então, devemos aprender a vigiar. Vigiar é estar atento, é estar percebendo das coisas, é você estar ali ligado, porque não adianta você orar 1000 vezes se você não vigiar com as suas palavras. Não adianta orar muito ou jejuar se você não vigia com aquilo que você está vendo, onde está colocando os seus olhos, o que você tem ouvido e tem falado. Então aprenda a vigiar, fique atento em relação às coisas que podem distrair e dominar você. Satanás ele não vai vir contra você nos seus pontos fortes, porque ele sabe que você nem vai ligar, mas ele sabe onde está a sua fraqueza, ele sabe aquilo que lhe seduz, aquilo que pode lhe corromper. Por isso a vigilância, a atenção máxima, igreja, para que não venha cair em tentação, depois se arrepender largamente e depois chorar. Aí já é tarde demais. No deserto, use a palavra. No deserto, Jesus ele deu fim à tentação e ele afastou o inimigo, usando contra ele a palavra. O diabo conhece a Bíblia, irmão. Quando ele foi tentar o primeiro Adão, ele chega para ela e fala assim: olha, não foi assim que Deus disse? De todos os frutos vocês podem comer. Aí Eva entra no negócio, começa a conversar, querendo debater a palavra com Satanás. Ele conhece de capa a capa, e quando ela argumenta, aí ele fala: olha, mas não é assim, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem serão semelhantes a ele. Ele distorce a palavra. Ele chega para Jesus, viu que Jesus estava 40 dias sem se alimentar. Se tu és o Filho de Deus, ele sabia, igreja, que Jesus era. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele não se dá, porque se eu penso que ele é bobo, ele não diz fácil não. Aí na segunda vez, ele transporta, olha o poderio que ele tem, ele transporta Jesus para o pináculo do templo, lá no alto, e fala: olha, lance daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não venha tropeçar em pedra alguma. Aí Jesus vai cita Deuteronômio, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ele não diz, vai a terceira vez, já está 2-0 o negócio, mas ele insiste. E agora, leva Jesus para o alto monte, quem sabe o maior pico que tem no mundo, o Everest. Mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. Olha aí, ó, tudo isso eu te darei. Tudo isso te darei. Mas eu quero uma coisinha só, que seja por 1 segundo, eu quero te prostrar, tu me adores. Aí Jesus fala: está escrito, Satanás, somente a Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a Bíblia diz então que, ó, Satanás ele se afasta. Ei, querido, use a palavra contra Satanás. A palavra é espada do Espírito, com ela você pode decapitar demônios. Use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Se você quer vencer sua natureza carnal, ame a palavra. Eu lembro do meu líder de jovem, na liderança, um garoto de 17 anos, o nome dele Daniel. Hoje acho que ele está até no Rio de Janeiro. Ele usava a expressão para a gente: olha, como a Bíblia. A gente tinha acabado de sair do mundão, e ele usava essa palavra, como a Bíblia, como a Bíblia. E aquilo ficou gravado, irmão. E todo dia de manhã, até hoje eu faço isso. Eu gosto de ler a Bíblia na parte da manhã. E desde aquele período, lendo a Bíblia, alimentando. E é isso que tem nos sustentado. Ame a palavra, pois ela libera a graça e o poder de Deus, nos quais
carecemos plenamente. Você precisa meditar na lei, querendo que seja de manhã, que seja meio-dia, o horário melhor para você, que seja de noite, que seja até pela madrugada, mas leia a Bíblia. A palavra de Deus é o pão vivo, ela alimenta a nossa alma. O teólogo José Rocha declarou: o diabo aborrece a imagem de Deus em nós. Ele odeia até mesmo a natureza humana que possuímos, com a qual se revestiu o Filho de Deus. Ele odeia a própria felicidade, porque ele não é feliz, ele é totalmente feliz. Então ele odeia a própria felicidade, por isso que ele não gosta de ver você feliz, por isso que ele não gosta de ver seu casamento feliz, ver os seus filhos felizes, por isso que ele tenta de todas as formas te entristecer, te abater, e às vezes você abaixa a cabeça, você acaba permitindo ele. Erga a tua cabeça, em nome de Jesus Cristo, pisa na cabeça do diabo, aleluia. Ele te deu autoridade, ele declarou: eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Use a palavra, você tem autoridade. Autoridade. Não deixe de ficar toda hora te entristecendo. Lembra de uma coisa, a Bíblia declara que em Cristo, eu e você, nós somos muito mais do que vencedores. Querido, se você entender isso, a gente pode até passar por momentos de luta, tristeza, acontece, somos humanos, mas ficar o tempo todo na deprê, irmãos, o tempo todo ali para baixo. Tem crente, irmãos, andando com a Bíblia na mão, cristãos, andando com a Bíblia na mão, mas para no espírito, o tempo todo para baixo, parece que igual aquela mulher de 18 anos que andava encurvada com o demônio nas costas dela, triste ali o tempo todo chutando pedrinha, e dá com a palavra de Deus na palma das mãos. Ei, querido, entenda que você é filho de Deus. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você se tornou filho. Um dia desse, se chamei um dentista pregando para mim, Renato, a fazer um tratamento ali com o dentista, ele falando assim: olha, o seu filho precisa pedir para pegar uma cor na geladeira para você. Eu falei: não. Eu falei: por quê? Porque ele é meu filho, tudo que eu compro eu faço por ele, comprar ele. Ei! Aí ele falou assim: olha, se você precisa de algo, vai na dispensa de Deus, você é filho, não tem nada que pedir, não, é tudo céu, já foi conquistado na cruz, pega o que você precisa, aleluia. Quando ele falou aquilo, eu falei: meu Deus, a gente fica ali pedindo, chorando, se eu for filho, já tirei, tá aí, ó, é só usar fé, aleluia. O maior objetivo do inimigo é tirar o homem da presença de Deus. Portanto, passe pelo deserto confiando no Senhor, e Deus vai te conduzir à vitória. Quando Jesus passou pelo deserto, versículo 11 vai dizer do capítulo 4: aí vieram os anjos de Deus e o serviram. Aleluia. O deserto é só um processo, não é só morada. A sua morada é a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, passe pela prova cantando louvor, passe pela prova adorando, passe pela prova exaltando. Eu tenho certeza que a sua vitória está pertinho, está chegando aí algo grande para você. Aleluia. Não abaixe a sua cabeça, não, em nome de Jesus, porque grande é o milagre que Deus tem para te dar. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. E eu estou tomando posse de coisas grandes, irmão. Deus começa a ter coisas pequenas assim, mas depois Ele começa a desconfiar de coisas grandes quando você já passa pelo processo. Aleluia. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se coloca de pé. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia. Deserto é só a escola do Senhor. Aleluia. E é bom notar que a gente não vai ficar aqui o tempo todo nesse deserto, nesse mundo, irmão. Porque o céu te espera. Aleluia. Querido, o céu foi comprado por preço de sangue. E aqueles que têm a marca do sangue, a marca da promessa, você já tem o seu passaporte carimbado para a Nova Jerusalém. É motivo de adorar, querido. Porque aqui, eu e você somos apenas peregrinos e forasteiros. Foi cantado aqui louvores, mas naquele grande dia você vai cantar diante do próprio Deus, adorando o nome dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Diante do Todo-Poderoso,
Essa para mim é a maior promessa na Bíblia, igreja. Que declara lá em 1 João capítulo 3, que assim como Ele é, eu e você um dia o veremos. A gente nunca viu Jesus, nunca viu Deus. A gente crê porque sente Ele. E a gente percebe Ele trabalhando em nossa vida, em nossa volta. Mas você já pensou poder ver Ele face a face um dia quem Ele é, querido? Igual João viu? E a Bíblia declara seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, Glória a Deus. os seus pés reluzentes como ladrão saindo da fornalha, suas vestes brancas como a neve. Aleluia. Oh, que coisa linda. Seu rosto emana amor, querido. Você consegue perceber isso? Vida eterna, poder viver eternamente ao lado do papai no céu, saber que não tem mais tristeza, porque no céu não tem, a Bíblia diz que não tem tristeza. Céu é um lugar de gozo, diz a Bíblia, prazer, de alegria. O céu é um lugar de paz. No céu não tem tudo isso que a gente vê aí, irmão. Tanta conturbação, tantos problemas. Céu não. Por isso que vale a pena ser fiel. Não deixa nada distrair você. Não deixa as bandejas do diabo te corromper. Faça como Daniel. Acende no seu coração o propósito de servir a Deus. Porque é isso que faz a diferença. Não é o ambiente. Como eu disse, Adão cai no paraíso. Jesus vence no deserto. Não é o ambiente que faz a diferença, mas é o caráter e a fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Quero orar por você que quer fortalecer, quer renovar sua aliança com Jesus até mesmo. Mas eu quero orar aqui no altar, para que Deus venha abençoar a sua vida. É tempo de fortalecimento, de aliança, de renovação. E quero orar por você também que está passando aqui no deserto. Pastor, eu estou precisando de ajuda no deserto. Eu sei que o deserto não é fácil, porque eu já passei várias vezes. Então a gente chora igual bebê. Eu falava aqui, irmão, eu vivia dizendo, para mim chorar, eu tenho que levar uma surra. Irmão, foi só Deus apertar o parafuso um pouquinho. E foi esse ano aí, mais ou menos mês de julho e agosto. Pensa no bebê chorão. Fiquei chorão, irmão. Né, Renata? A Renata até falou, meu Deus, o que está acontecendo com meu marido? Porque Deus estava envergando meu espírito para me fortalecer, para nos tornar mais forte. Então eu quero orar por você aqui no altar. Renovação de aliança com Deus. E orar por você também que está passando pelo deserto e precisa de força e mais graça. Papai do céu está aqui para pegar pela sua mão direita e dizer, meu filho, minha filha, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, aleluia. Eu quero orar por você, porque o grande Deus, Ele age neste lugar. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, grande Deus, santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor. Cante comigo aquele hino assim. Espírito, enche a minha vida. Esse hino é uma oração. Você que sabe, cante. Espírito, enche a minha vida. Espírito, cante, cante. Espírito,
Deus, aleluia. Glória a Deus, Jesus abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai aparecendo. Vai aparecendo. Vai na graça, aparece o Filho, vai sentindo. Vai restaurando, papai. Vai abençoando. Receba cura, receba força. Receba a graça de Deus. Vida e vida. Em nome de Jesus. Nos abraça,
faço um pedido, venha, Pai, abençoar a palma da mão do teu filho, da tua filha. Venha, Pai, colocar, Pai, Deus, a tua unção, Pai, o teu poder. E aonde o teu filho e a tua filha tocar, ministra a tua bênção, operando cura, libertação e milagres, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Você que crê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. A Bíblia declara que pela fé nós somos filhos de Abraão. Se isso é verdade, e eu creio que todas as bênçãos do Deus de Abraão caiam sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Todo o projeto arquitetado no diabo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, os seus filhos, os seus negócios, seja quebrado agora, 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 em nome de Jesus. Receba a vida, receba a saúde, receba a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Diga eu creio. Diga eu recebo em nome de Jesus. Estão todos abençoados para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar um minutinho. Deus te abençoe, meu irmão.